Hoje, nosso 19º quilômetro, 19 quilômetros já percorrido no livro de Deuteronômio, capítulo 19, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Estaremos lendo esse texto. Convido você a abrir o livro santo nesse momento para a exposição da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te darás o Senhor teu Deus para possuires. Preparar-te-ás os caminhos e os limites da tua terra, que fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida, que nelas se acolher para que viva. Aquele que sem querer feriu o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo, e atingir o seu próximo, e este morrer, tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando lhe enfurecer o coração, e alcançar por seu cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhe prometeu, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-lo, amando o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Meu objetivo nessa noite, meu irmão, é estar mostrando, abordando a finalidade dessas 6 cidades. O nosso tema está baseado no versículo de número 9, eu peço você que dê uma olhada, as cidades acolhedoras. Esse é o nosso assunto de hoje, cidades acolhedoras. Antes nós vamos orar mais uma vez, você ore por você nesse momento. Ore por você. Diga: Senhor, fala comigo. Ministra o meu coração. Me mostre algo diferente. Algo que possa abalar o meu ser, a minha essência. Peça ao Senhor que lance sobre a sua mente luz, que te leve lá aos pés de Moisés, e que ouça Moisés proferindo este sermão, esse discurso, e que você sinta desejo de aplicar ao seu coração. Mas também ore por mim, porque eu tenho responsabilidade de transmitir essa palavra. Não esqueça de orar pelo pastor, que também precisa muito do Senhor. Pai Santo, o texto foi lido, a tua palavra é expressa. Pai Santo, nós te agradecemos porque essa palavra ainda fala hoje, ela é viva e eficaz. Ela não ficou no passado a um povo que conquistou terras, mas ela salta do passado e chega no presente, entrando pela nossa mente, para que possamos entender algumas palavras, instruções, exortações importantes para a nossa vida. Ilumina cada pessoa que está aqui, Senhor, para compreender a tua palavra, e tenha misericórdia desse pobre pregador que tem que expor a tua palavra nesse momento. Ajude-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você pense
numa cidade muito especial. Durante a semana a gente foi falando de algumas cidades, de alguns pontos importantes dentro desse texto. Quantos aí leem o que eu escrevo de devocional? Só para eu ter uma noção, quanto lê? É importante você ler, porque algumas das coisas a gente não foca aqui. É o seu momento de devocional. Mas essa semana eu falei limites além do horizonte. Será que existem alguns limites além do horizonte? Falei sobre a ordem da disciplina, da hierarquia. Falei tanta coisa e a gente tem recebido um feedback muito bom por parte de algumas pessoas. Eu quero agradecer agora você que está conosco, conectado. Nós temos aqui algumas pessoas. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão, em especial para a dona Vilma, que está nos acompanhando e tem se tornado uma leitora dos nossos devocionários. Muito obrigado, minha sogra, que Deus te dê saúde. No final de semana nós oramos pela senhora. Deus abençoe. E hoje eu escrevi sobre Cidade Luz. Mas eu gostaria que você pensasse numa linda cidade. Calma. A cidade que eu quero que você pense tem que ser aquela que está no último livro da Bíblia. A cidade que eu quero que você imagine é uma cidade relatada em Apocalipse, a partir do capítulo 21, capítulo 22, que começa a descrever nossa cidade, para onde nós vamos ir, para onde nós vamos morar. É essa cidade que eu gostaria que você pensasse agora. Uma cidade onde você vai pisar em pedras preciosas, pedras de ouro, diamante. Uma cidade onde você vai chegar no meio dela, na praça dessa cidade vai haver uma grande árvore, onde enfermidade, doença não existe. Uma cidade que é cercada de tantas e tantas riquezas, cidade celestial, templo nesta cidade, cidade celestial que terá muita luz, porque a luz é Cristo a resplandecer. Cidade celestial, onde há muita educação, somente as pessoas educadas chegarão lá, porque as pessoas mal educadas não irão. Você sabe disso, né? Nos céus só vão os bons educados. Sabe por quê? Porque nos céus não entra pecado, só entra santos. Cidade celestial, pátria celestial, cidade que terá abundância, cidade que terá um justo governo, a teocracia será restaurada. Apocalipse 22, 4, 9 diz que essa cidade terá muita saúde, uma cidade que pandemia nenhuma vai chegar. Quem não queria morar nessa cidade? Você que está aqui quer morar nessa cidade? Nós queremos morar nessa cidade. E olha, é interessante, há pouco instante um pastor estava falando sobre dupla cidadania, falando nessa cidade, a única cidade que você entra e que você não precisa de um visto. Você já está nessa pátria, você já está nessa cidade, a cidade celestial. Pense nessa cidade, o quanto vai ser lindo chegar na sua casa, e você entrar na sua casa e saber assim, foi Jesus que preparou essas moradas. Foi Jesus que construiu essas casas. Eu quero que você pense nessa cidade. Nenhuma outra cidade nesse mundo físico é comparada com a cidade celestial, para onde nós estamos indo, para onde nós estaremos residindo. Mas no sermão passado, o nosso tema, se você olhar o finalzinho aí do capítulo 18, por favor, não tire os olhos da Bíblia, foque no que o texto está falando. A última pregação nossa aqui foi sobre um profeta no meio de ti. O próprio Senhor Jesus, agora, o próprio Senhor Deus, Yahvé, agora ele institui a característica de um verdadeiro profeta, que seria semelhante a Moisés, que seria um irmão, que o Senhor haveria de pedir conta a esses profetas, numa graduação que nós vimos, do maior para o maior, do menor para o maior profeta, diz a palavra de Deus, foi João, o último, e não vai haver nenhum outro além dele, porque Jesus, ele vai assumir os 3 ofícios, de profeta, sacerdote e rei. Em terceiro lugar, esse profeta deveria falar em nome do Senhor. Hoje, nosso resumo, e você sempre atento aos resumos para você entender o que a gente fala abaixo.
O nosso resumo é: os eleitos são homicidas culposos. Olha para mim. Você está aí num texto que vai falar de 6 cidades refúgios. E o nosso resumo é: eu sou um homicida culposo. Eu quero que você pense agora que você é esse homicida que vai andar quilômetros a pé, porque são muitos quilômetros, e você vai conseguir chegar nessa cidade, refúgio. Você e eu. Nós, os eleitos, somos homicidas culposos. Acho que já dá para a gente ir embora, né? Você já entendeu o porquê dessas finalidades dessas cidades aqui. Mas, irmãos, o capítulo 19 começa como uma seção de Deuteronômio em que as leis não têm assim uma certa organização ordenada. Moisés está no seu discurso falando para o povo, e agora ele fala sobre cidades refúgios. Ele começa com uma perícope menor e ele vai assim elaborando o seu discurso. Entre esse capítulo, o capítulo 19 e o capítulo 20, você vê aqui algumas coisas importantes da lei apodítica, do código disciplinar, do Código Penal, da teocracia. Veja que Deus está preocupado com questões de homicídios. Versículo, capítulo 19, de 1 a 13, é o que a gente vai estudar ainda, de 11 a 13, no domingo que vem, trata da questão dos homicídios. E o finalzinho da Guerra Santa, da Girai. E do 22, do capítulo 20, de 1 a 20, recebe o tratamento mais extenso, que você vai ver aí a respeito da guerra, etc. e tal. Mas o presente capítulo hoje trata do versículo 1 ao versículo de número 10, a respeito do homicídio. E o do testemunho, de 15 aí até o 21, o que nós vamos trabalhar no próximo domingo, ou depois dessa extensão aí, é a questão do perjuros. Você sabe que no direito a gente tem uma pessoa que, quando é chamado para testemunhar, se ele mentir, ele fica preso. Testemunha tem que falar a verdade, e somente a verdade. Se falar a mentira, o juiz pode decretar a sua prisão ali no julgamento, na ação que está movendo. E aqui na teocracia, a gente vai ver algumas questões a respeito daqueles que são testemunhas. E eu já estou vendo vocês com os olhinhos assim: quem são essas testemunhas? Somos nós. Essas testemunhas são vocês. Mas isso é coisa para o próximo sermão. Hoje a gente vai ficar ainda no Código Penal da teocracia de Israel, no fórum da cidade lá de Israel, observando o que esse texto tem para nós. Então, rapidamente, queridos, do versículo 1 ao versículo de número 10, o que você tem aqui? Regulamentação básica a respeito do homicídio, que é apresentada de 1 a 3. Então, dê uma olhadinha, do versículo 1 ao versículo de número 3. Depois você tem essa lei interpretada, do versículo 4 ao versículo de número 7. Então, tem a apresentação dessa questão penal, tem a explicação dessa questão, porque deveriam separar essas cidades. E agora, do versículo de número 8 ao 9, você tem aí uma advertência contra o derramamento de sangue inocente, culminando no versículo de número 10, que é o nosso assunto dessa noite. E finalmente, o homicídio intencional, discutido no 11, no 12, seria o que nós chamamos de homicídio doloso, onde há a intenção de matar, de ferir alguém. Então eu separei o doloso do culposo para que você possa entender com mais facilidade essa questão penal na teocracia. Pois bem, o tema de hoje: cidades acolhedoras. A idade, eu já falei da cidade em que está reservada para todos nós, que é a cidade celestial. Mas antes de você enfocar essa cidade celestial de Apocalipse, você tem que ver algumas coisas importantes dessas cidades, que seriam modelos, cidades de preparação, seriam cidades pedagógicas para o povo de Israel e para nós. O primeiro fator dessa cidade, ela que seria
para todo homicida. Essa cidade seria para todos os homicidas. Não é difícil imaginar Moisés, o grande legislador, dando atenção a essa questão tão importante que é o derramamento de sangue, que é o ferimento, que é a morte. Um problema tão comum em sociedades nômades, uma vez que a vingança ela era imediata. Lembra comigo, era olho por olho e dente por dente. Assim era a lei. Se você fosse ferido, você poderia ferir a pessoa. Havia a figura do vingador de sangue. Eles eram violentos. E eles saíam atrás dessas pessoas. Se acontecesse alguma coisa de óbito, de morte, o vingador de sangue, famílias decretava alguém para... Aquilo que você talvez já ouviu nos filmes violentos. Eu vou vingar a honra do meu pai. Vou vingar a honra da minha mãe. Cultura de brigas entre famílias. Pessoas vingando outras pessoas, derramando sangue de outras pessoas. Moisés agora está olhando para aquele povo e está oferecendo uma porta de abrigo, uma porta de saída, onde foi ordenado a Israel que escolhesse certas cidades e oferecesse refúgio ou asilo enquanto se aguardava o julgamento de tais pessoas, porque a morte, o ferimento dessas pessoas aqui era um ferimento não doloso, mas um ferimento culposo, um acidente. Um acidente. As 3 primeiras cidades seriam na Transjordânia. Você pode ler em Números 35, Josué 20. O conceito era para Israel. Você pode verificar também em Êxodo 21, 13, 14. Moisés enunciou o princípio aqui exposto em Deuteronômio. Está lá em Êxodo 21, 13, 14. E depois da conquista da terra, 3 cidades foram separadas para a margem ocidental do Jordão, perfazendo um total de 6 cidades específicas preparadas para dar asilo, para dar local para essas pessoas. Seria como nós tivemos na idade do Brasil colonial, as colônias penais. Talvez você já tenha estudado isso nos livros históricos. O Brasil já teve lugares específicos. No Rio de Janeiro, a Ilha Grande foi um lugar específico onde abrigava muitos miliantes, delinquentes, pessoas que iam passar ali, acertar a sua pena com a justiça. E assim Deus determinou. O termo homicida que está num particípio. Isso é alguém que está participando, fazendo, causando, ferindo alguém. Alguém que está produzindo a morte de alguém antissocial, em contraste à guerra ou em contraste à própria administração da justiça daquele tempo, que era olho por olho e dente por dente. Então, meu irmão, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que essas cidades seriam só para homicidas culposos, não dolosos. Segundo lugar, a cidade seria separada para que essas pessoas pudessem viver. Veja o versículo 4 aí. 4, 5, 6 e 7. A exposição desses versículos aí, o versículo 4, traz uma interpretação literal, legal, de algo que está atrás. Volte sua Bíblia no capítulo 15, versículo 2. Leia aí. Este, pois, é o modo da remissão. Eu quero que você marque essa palavra remissão, porque daqui a pouco vai tomar muito sentido no que nós vamos falar, porque nós somos esses homicidas. Essa palavra remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão. Mais uma vez, a palavra aqui é remissão do Senhor é proclamada. Daqui a pouco você vai entender isso. Agora é apresentada então a provisão. A remissão para essa pessoa que causasse o dabar, que é traduzido de um modo como, assim como o homem que matar não intencionalmente, literalmente, sem
conhecimento ou sem intenção, sem ódio prévio no seu coração, terão 6 cidades. Você poderia escolher qual cidade você iria. Eram 6 cidades. Versículo 5 e versículo 6 e 7 do nosso texto. Um caso típico de homicídio não intencional é apresentado aí. Morte causada pelo ferro. Você imagine uma pessoa que ia trabalhar, cortar uma árvore e o cabo soltasse aí do machado e aquele ferro ferisse a testa de alguém. Ele ia morrer. Ele não saiu com a intenção de matar aquele jornaleiro. Um acidente. Acidentes acontecem. Eu lembro que papai contava tantas histórias de acidentes que eles viviam na Light, da companhia elétrica. Eram pessoas que encostavam a mão numa alta tensão e tomavam um choque e caía duro. Era um cinto que eles trabalhavam, que eram presos, que enroscava na escada e fazia tensão com uma corrente menor e a pessoa morria. Era gente que subia no caminhão e caía do caminhão andando. Acidentes acontecem. E era esse o caso dessas pessoas. Para onde essas pessoas iriam? Se o vingador de sangue vinha atrás, querendo matar aquela pessoa que cometeu uma morte sem intenção. Que cometeu uma morte, vou falar bem devagarzinho, que cometeu uma morte sem intenção. Para onde iriam essas pessoas? Queridos, essas 6 cidades em terceiro lugar, veja, do versículo 8 ao versículo de número 10, seria para executar um mandamento. Versículo 8. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, se o Senhor dilataria, ele passaria da Transjordânia, atravessaria o Jordão, conquistaria tantas e tantas cidades, como a gente já está vendo e estudando. O Senhor aumentaria, dilataria o limite daquelas pessoas. Então veja, como jurou a teus pais, te der toda a terra que lhe prometeu. Olha a colocação dessa palavra aí, desde que, quando que, a fim de que, se guardardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-lo, amando o Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além dessas 3. Deus está sempre voltando ao mandamento. Deus está sempre voltando à ordem, à lei, à norma. A síntese dos 10 mandamentos, você sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vai e volta, volta e vai. Então aqui está um fator de avaliação. Esses versículos aparentemente indicam que deveriam haver 3 cidades de refúgio do lado ocidental, além da Transjordânia. Algumas vezes se destaca pelo fato de que a posse da terra, da além do Jordão, dependia da observância, do cumprimento dos mandamentos. Amando Yahvé teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias. Você viu que quando eu li o texto, eu dei ênfase numa palavra. Qual foi a ênfase na palavra que eu dei? Teu Deus. Teu Deus. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que acha que está servindo o Deus Yahvé, que está andando nos caminhos de Deus Yahvé. Mas a realidade, ele pensa que está servindo, ele pensa que está agradando, ele pensa que está honrando, ele pensa que está sendo um crente fiel, um crente lavado, redimido, remisso pelo sangue do Cordeiro. Ele pensa. Mas queridos, o que nós podemos ver aqui é que o derramamento de sangue deveria ser evitado a todo custo, pois a culpa recairia sobre todo o povo. Nós temos que conjecturar esta lei apodídica
fazendo que esse versículo se torne um colorido imanente para o colorido do sangue precioso daquele que derramou na cruz e morreu por você e por mim, pela igreja que o próprio Deus elegeu, porque um inocente morre em nosso lugar. Nós ferimos, nós causamos o derramamento de sangue de um inocente desta terra. Você consegue ver lei e graça nisso tudo? Num tempo de olho por olho, de dente por dente, de derramamento de sangue, de dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo, 6 cidades. Porque na percepção de Deus, Ele já estava vendo nós, a igreja, você, eu, como aquele homicida culposo. A pergunta 85 do breve catecismo, ela é enfática. E ela diz para nós assim: que exige Deus de nós para que possamos escapar da sua ira? Deixa eu traduzir essa pergunta para você que me ouve aqui nessa noite. Para você, querido, muito obrigado, querida irmã Olidina, que está nos acompanhando. Como a senhora, irmã Olidina, entende isso aí? A pergunta é: como nós podemos nos livrar e escapar da ira de Deus? Você sabe que Deus, Ele não compactua com o pecado. Você sabe que o pecado é algo que aborrece a Deus. Você sabe que o pecado levou à morte do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, morrer nessa terra. Sangue de inocente foi derramado, porque Ele não pecou. Como é que nós escapamos da ira de Deus? Essa maldição que está sobre os ombros dos eleitos, porque falamos com os eleitos, o pecado original. Como é que nós, por representação, por culpa dos nossos primeiros pais, você já entendeu o que eu estou falando aqui? Porque o pecado, ele é representativo através de Adão, e a culpa se alojou em toda a raça humana. Os puritanos falavam que o pecado de Adão contaminou toda a humanidade. E agora a Bíblia diz: não há um justo sequer. Todos são homicidas, culposos. A resposta do breve catecismo é a seguinte: para você e eu escaparmos da maldição e da ira de Deus, que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós, coloque aí a primeira coisa: fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Arrependimento para a vida com o uso diligente de todos os meios exteriores pelo quais Cristo comunica as bênçãos da redenção. Vou falar de forma diferente aqui. Olha, fé em Cristo, arrependimento para a vida, para a salvação, arrependimento sincero, não é dor de consciência, não é desencargo de consciência, não é saber que você peca e que vai ser pecador sempre, nada disso, é se arrepender profundamente, é voltar-se para dentro de si e afirmar aquilo: eu sou cego, eu sou pobre, eu sou nu, eu sou pecador, não há um bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu estou duelando com o pecado original todos os dias. E pegar os meios exteriores. Quais são os meios exteriores que Cristo comunica as bênçãos da redenção? Digo para você: o batismo. Você lembra quando você se batizou? Você lembra que a alegria estava no seu coração? E você vinha para a igreja cantando aquele cântico: desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou.
Agora sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais ninguém. E com a sua biblinha na mão, cantando, com a sua rapadura, como diz lá em Minas Gerais, e todo mundo vendo, e alegre, e vamos, eu sou uma nova criatura, eu sou feliz. A gente olhava assim, via aquele brilho nos seus olhos, porque você tinha algo diferente, mas o tempo foi passando, e você começou a cantar outra musiquinha. Outra musiquinha. Para que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu tenho que ir agora? Estou cansado, não há alegria. Queridos, Atos capítulo 20, versículo 21. Se é rápido, lê aí. Veja aqui que a igreja primitiva experimentava quase 50, 60 anos depois da passagem de Cristo, diz aqui, testificando tanto a judeus como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer fugir tudo da ira de Deus? Olha, tenha fé no Senhor Jesus, tenha o seu coração arrependido, para que esse pecado seja mortificado em sua vida. João capítulo 3, versículo 18 diz, quem nele crê não é julgado, e que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então não existe como você não fugir do vingador, da ira de Deus. Se você não crer no Senhor, se você não decidir em ter fé em Jesus Cristo, moço, hoje o Senhor te chama para um encontro, para uma experiência. Experimente Jesus, diga, Senhor Jesus, Tu és tudo em minha vida, eu te matei. Está chegando a Páscoa. Vamos abrir um parente. Hoje nós estávamos conversando aqui sobre o nosso culto de Páscoa. Primeiro domingo de abril, 6 horas da manhã aqui na igreja. Vamos vir para o culto de Páscoa. Vai ser culto de Páscoa, depois a gente vai embora para casa. Está chegando a Páscoa. Está chegando a hora de você pensar no sacrifício vicário de Cristo. E uma pergunta foi levantada: quem matou Cristo? Quem é que matou Cristo? Foram os judeus? Foi a corte romana? Quem matou Cristo? Foi o próprio Deus? Que entregou o inocente para que você que matou o Senhor Jesus Cristo pelos seus delitos e pecados, pelos nossos delitos e pecados, nós matamos o Senhor. O próprio Deus entregou Jesus. Quem matou Jesus? Então, queridos, você precisa entender o que esse texto está dizendo. O que essa passagem nos ensina? Essa passagem te ensinou e nos ensina que de forma pedagógica, hoje a gente já pode falar isso, de forma pedagógica, na lei, na teocracia, Moisés colocou para o povo de Deus, coloque aí 6 cidades refúgio, porque todos os homicidas, culposos, não dolosos, culposos, haveria um lugar para sobreviver. E a igreja também deveria, o povo também deveria cumprir os mandamentos, porque eu estaria doando as terras, e por isso eles teriam que ter mais 3 cidades. Então cidades acolhedoras seria para o homicida, seria para a vida desse homicida, e seria um santo mandamento que o povo deveria cumprir. Muito bem. Mas eu quero terminar a nossa fala nessa noite. Hoje, nesta noite, algumas perguntas precisam serem feitas. E eu quero te perguntar. A primeira pergunta que eu tenho aqui: qual é a importância de termos nossa pena atenuada pela justificação de Cristo? Irmãos, nós estudamos a semana passada que não existe nenhum compromisso em justificar uma pena, um pecado, se você não confessa esse pecado ao Senhor.
Isso é algo que mexe conosco, que deve mexer com você. Qual a importância da justificação de Cristo, uma vez que a justificação nos atenua diante de Deus, da ira implacável de Deus? Eu gostaria que você valorizasse Cristo, porque Ele foi o inocente, sem pecado, levado à morte, ao matadouro, como uma ovelha que não abre a voz, não faz som. Ele foi levado, Ele levou sobre nós os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Em Cristo você tem a justificação dos seus pecados. Outra pergunta. A nossa cidade de refúgio está chegando. Você está perto mais hoje da cidade de refúgio que você pensa. Você está preparado para entrar na cidade de refúgio? Hoje não são 6, hoje é uma cidade só. Deus é Deus, né? Não precisam 6 cidades, basta uma. E para lá nós vamos. Mesmo sendo culpados pela morte de Cristo, você vai entrar nessa cidade celestial. Então, como você busca restaurar sua vida espiritual agora? Não é para amanhã, não. Olha para a sua vida agora, querido. Sinta o cravo, o prego entrando nas mãos do Senhor, a coroa de espinho, a morte de Cristo, por nossa causa, por tua causa. Amados, nós precisamos entender isso. Então você precisa buscar restaurar a sua vida espiritual agora. E como eu posso restaurar a minha vida espiritual, pastor? Eu gostaria que você se rendesse. Eu me rendo a Ti, Senhor. Se rendesse. Eu sou o maior pecador. Eu sou o maior culpado da morte de Cristo. O Senhor preparou uma cidade de refúgio para mim, para nós, para a igreja, para o povo eleito, para os eleitos do Senhor Jesus, para os justificados no Senhor Jesus. Como você está buscando restaurar a sua vida espiritual? Deixa eu até agradecer. Obrigado, queridos. Vocês, essa semana, deixou o vosso pastor muito feliz. Eu estava muito feliz. Mas não era só eu. Eu vi muitos irmãos felizes comigo. Nós experimentamos 24 horas de oração ininterruptas. Você sabe o que é isso? Os moráveis oraram por mais de 200 anos. 200 anos. Nós experimentamos 24 horas só. E já causou uma alegria, um contentamento na nossa vida. A gente viu respostas na hora. Eu posso falar de casa. Minha sogra que está nos ouvindo, nós estávamos orando na hora que a senhora estava sendo atendida. E nós vimos Deus agindo a cada passo, tirando as pessoas das enfermarias, trazendo o atendimento, cuidando da senhora. E na madrugada a senhora já estava indo para casa. E o povo estava orando. Quantos experimentavam essa alegria contagiante de orar? Que coisa maravilhosa! Como é que você pode restaurar a sua vida espiritual? Orando. Como é que você pode restaurar a sua vida espiritual? Lendo a Bíblia. Como é que você pode restaurar a sua vida espiritual sendo crente? Como é que você pode restaurar a sua vida matando o pecado, lutando para ser santo? Mais santidade, Senhor, mais de Ti, Senhor, menos de mim, mais santo, mais eu quero, mais santo eu quero ser diante de Ti, Senhor. Ei, cristão, há algum pecado que você está lidando ultimamente que precisa ser mortificado hoje? Pense aí. Qual pecado eu preciso matar agora? Mortificar agora. Amados, quanto custou? Quanto custou? Porque você já creu, você já está nessa cidade. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então você crê. Creio que todos que estão aqui já têm o ingresso. Você já tem o passaporte. Você já tem a passagem. Você sabe que está indo para essa cidade maravilhosa. E eu pergunto, quanto custou a sua passagem, o seu passaporte, o seu ingresso, a sua entrada no reino dos céus? Quanto custou?
Você sabia que Jesus pagou um alto preço? Sangue de inocente foi derramado. Eu sou homicida culposo. Você sabia que o Senhor pagou um alto preço para que contigo você se tornasse um irmão dele? Eu sei que foi pago um alto preço. E que preço foi esse, meu irmão? Você sabe que és um homicida culposo. Eu sou um homicida culposo. Você agora, nessa noite, precisa abrir os seus ouvidos. Precisa abrir os seus ouvidos. A palavra que o Espírito Santo está falando ao seu coração agora. Feche os seus olhos e abra seus ouvidos. E pergunta: Senhor, como eu estou te matando? Como eu estou derramando o sangue de Cristo inocente? Que toda vez que eu não lido com o meu pecado, eu estou matando o Senhor Jesus Cristo. Alguma coisa está incomodando seu coração? Alguma coisa está te incomodando? Jesus está falando: filho, hoje eu te limpo, eu te perdoo, eu te curo. Eu esqueço desse pecado e coloco esse pecado lá no fundo do oceano, onde ninguém pode ir. Hoje nessa noite, o seu encontro com o Senhor é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o vingador vem aí. Antes que o vingador te alcance e te destrua definitivamente, é preciso ter ciência de 3 coisas que nós já falamos à luz do breve catecismo. Antes que chegue esse vingador e te mate espiritualmente, você precisa ter fé em Jesus. Restaure a sua fé hoje no Senhor Jesus. Você precisa ser sincero e pedir perdão pelos seus pecados. Arrependa dos seus pecados. E você precisa valorizar a redenção em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Senhor Jesus que nos liberta. Assim eu e você estaremos entrando na cidade refúgio, preparada por Jesus, para todos os eleitos amados. Vamos orar? Eu quero convidar o povo do louvor para vir cantar um cântico, eu vou orar. Você fique sentado enquanto eles vão estar cantando. Eu quero orar por você, eu quero orar por todos nós, porque nós estamos a caminho dessa cidade refúgio. Glória a Deus, porque a graça vai nos levar a esta cidade de refúgio. A misericórdia do Senhor vai nos conduzir a essa cidade de refúgio. Feche os seus olhos agora. Fale com o Senhor: Senhor, eu vou entrar nessa cidade. Eu estou vindo de muito longe, a minha jornada é difícil. Mas o marco está certo, a rua está certa, a rua estreita está bem sinalizada, a porta estreita que eu vou passar está bem delineada, mas eu vou chegar, Senhor, nessa cidade de refúgio. Ore ao Senhor, queridos. Fale com Ele. Pode cantar, queridos. Com